Bora ver as bizarrices de Porto. Tô brincando, pô. É, vai ter uma zagueirada, gente, Não desculpa. liga não pro meu jeito brincalhão, às vezes não é nem pra zoar, não, assim. A É falinha faz parte, é não? uma coisa amigável. A falinha faz parte. É, cara, além da review, eu quero, tipo, tentar dar algumas dicas pra quem joga essas modalidades de Sit and Go, assim. Primeiro, para você jogar isso aqui, eu acho que é interessante vocês antes saberem os ranges que vocês vão jogar, tipo, de cada posição, né? É um estudo bem básico, você vai... Procura, antes de começar a jogar o Sit and Goes, tipo, fica um dia ali olhando no Google, ali, sei lá, uma tabela de ranges, para ter uma noção do que você deve abrir do botão, o que você deve abrir do cutoff, o que você deve abrir do TG, do hijack, low jack, todas essas posições do small blind, procure os ranges de open, para você ter um norte do que você vai abrir, entendeu? Para você não pegar e abrir raise no feeling ali, tipo, você pegar uma mão aleatória, por exemplo, um 10 e valete off do TG. Isso é uma mão, um easy fold, você nunca vai abrir uma mão dessa, num sitting goal, né? A não ser que você esteja numa FT, mas aí não vai entrar nesse detalhe aí. Então, Uhum. tipo, por que que eu devo abrir ou não? Você tem que, tipo, procurar informações, você não pode, tipo, entrar e sair abrindo. Então, você tem que, antes de começar isso, você tem que procurar em algum lugar. Eu tô falando isso para quem tá começando mesmo, tá ligado? Tem que procurar em algum lugar essas informações. Depois você começa a ir jogando, vai... Foi assim que eu fiz, né? Tipo, antes eu procurava entender sobre tribet, size de tribet. Antes de você jogar isso, vocês precisam entender essas coisas. Vocês precisam ir atrás de algum conteúdo. Tem muito conteúdo gratuito que fala sobre isso. Tipo, você bota no YouTube, tribet. Você vai achar no YouTube vídeos sobre tribet, tribet light, etc. Essas coisas bem básicas. E aí você vai ter uma noção das coisas. Você vai começando a entender, beleza, as nomenclaturas e os ranges também de open. Então, é uma coisa que eu falo para quem está começando aí. Bom, vou ver todas as mãos aqui, vou passar as que você não jogou. Inclusive, talvez agora vai dar até uma diferença, porque foi a primeira aula que a gente teve lá no projeto, foi sobre o range. E eu não tinha muito bem estabelecido isso, né? Era meio assim, que nem você falou, no feeling, né? Você vai no feeling ali, mas não é assim que deve funcionar, né? Você tem que, Uhum. tipo, você tem que ter uma estratégia. Os ranges já começam sendo uma estratégia já, né? Ó, tipo, se você for olhar numa tabela e qualquer coisa que você estudar, antes de você jogar, você vê que esse As-2 suited, ele é um raise aqui. Aí, tipo, por exemplo, você vai me falar, eu foldei ele porque não sei, não tem motivo para foldar, entendeu? Você tem que entender isso. Essa mão, ela é uma mão que você estuda antes e vê que você tem que abrir ela dessa posição. Tipo, não tem motivo nenhum para você me falar que, eu não devo abrir esses dois aí, cara. Eu vi um cara ali fazendo tal coisa, tipo, não tem por que ficar inventando um motivo para não jogar. Tipo, se você viu antes, se você aprendeu o que é bom abrir, continue abrindo, tá ligado? Tem uma estratégia traçada aí. E na estratégia de Open, esse é Open Raise, esse As 2 suited ele é um Raise. Esse As 6 é check. Nunca joguem de Raise com essas mãos, que são muito ruins, para você jogar fora de posição contra esse cara. Geralmente, os caras que dão limp, assim, eles vão pagar qualquer tipo de raise, porque eles têm muita ficha, então você não quer punir eles com um Ice 6, porque um Ice 6 off joga muito mal fora de posição, né? Você quer punir ele com Uhum. um Ice 10, porque Ice 10 você já domina, Ice 10 você já domina os 10 e os 10 dele, né? Ele vai... Eu vou tentar falar de uma forma bem mais básica, assim, pra galera entender. Tipo,
As ideias, você vai dominar os 10 dele, que são os 10 valete, 10 e 9 off, que os caras jogam de limp e call, 10 e valete, 10 e dama, todos esses 10. Então, Ice 10 é uma mão boa. Seria o pior Ice que eu iria. Até o Ice 9 dá, sim, mas, tipo, eu aconselho quem tá começando a dar jogar esses potes maiores fora de posição um pouco mais tight, entendeu? Geralmente você não quer blefar nesses boards aqui, assim, muito conectados contra 2 jogadores. É uma coisa que eu acho que é bem válida, assim, para falar para quem está começando a jogar e quem joga micro, é que simplifique a sua estratégia, jogue potes pequenos com mãos marginais, potes grandes com mãos boas. Basicamente, não blefe muito e... Enfim, é um ABC que faz muito dinheiro, entendeu? Tipo, essa mão eu só vou apostar se eu ganhar uma equidade, tipo, se eu acertar o AIS mesmo, eu não vou fazer mais nada aqui. Porque não tem muito porque se sai apostando também. Essas mãos são muito básicas que não tem muito o que fazer. Vamos ver aqui. Esse rei dama é um open, tranquilo. Eu acho que se você fizer mini raise vai ser a mesma coisa. Você não precisa fazer o seu size mais alto, até porque a galera não tem muita noção de pot odds do Big Blind, entendeu? É tipo, quando o cara tá no Big Blind, ele não vai defender mais para mini raise do que para 2.5. Você pode fazer mini raise sempre. Uhum. Eu costumo fazer 3 até no comecinho, né? Mas é questão de, assim, que a galera... talvez seja errado, mas parece que a galera paga muito, muito, muito no mini raise. Daí toda mão, 5 pessoas nesses limites muito baixos. Eu acho que o que dá para fazer... O que dá para fazer ali, às vezes, é você estuda ali a sua estratégia de open raise, os seus ranges. Se você estiver querendo começar, eu acho que é o melhor a se fazer. Quando você vai começar, a sua estratégia de ranges vai ser bem tight, porque você não vai saber muito jogar pós-flop, você vai se embananar todo. Então, tipo assim, é bem, bem bom você construir uma estratégia de ranges tights, que você acha em qualquer lugar, uma estratégia de range aí, por aí, e aí você joga ranges tights, abrindo raises um pouco mais altos, tipo 2,5 a 3x. Porque sempre quando a galera pagar, você vai ter mãos fortes e você vai estar jogando potes grandes com um range muito forte. Então isso é bom, entendeu? Então é ok fazer 2,5, 3x quando você joga uma estratégia de ranges bem forte, assim. Esse é um flop que acerta muito o range do cara que pagou, né? Se você pensar ali... Tipo, uma coisa que você sempre deve fazer aí é pensar no range do cara. É basicamente isso. Tipo, você olha para sua mão primeiro ali, óbvio, você vai saber que você tem uma equidade, o valete você faz o nut, você tem 2 overcards, mas você vai agir de acordo com o que você acha que ele está pagando o seu raise. Eu sei que nesses limites é muito difícil de você saber o que ele está pagando, porque nesses limites você sabe que os caras são muito loucos, assim, de ficar dando call. A maioria das pessoas sabem que os caras pagam por tudo, então fica um pouco difícil. Mas é bem provável que acerte essa parte aí, o 9 e o 10. Quando bate um 9 e o 10, é um flop que abre muitas possibilidades de sequência, né? Tipo 7, 8, 8 e valete, valete rei. Tipo, além de ele pagar com essas mãos, tipo 9, 8, 9, 7, 10 e 8, 10 e vala. Então, é um flop que você espera que quando você aposte, ele não largue muito, entendeu? Ele não largue muito, é uma coisa que você espera que ele não largue muito. Então, por esse lado, não é muito bom você ficar apostando nesses flops, porque é um flop que ele não vai largar muito. Então, você não vai ter muita fold equity, fold equity tipo, o cara não vai foldar muito nesse flop,
Então, meio que não faz muito sentido você ficar crescendo o pote fora de posição num flop que acerta muito com o que o cara tá pagando ali, que é nesse board aí. Então, tipo, uma estratégia que eu poderia usar aí, que é um pouco mais... Eu não sei nem se eu devo falar, mas... Porque eu acho que pode confundir um pouco. Tipo, o ideal é você ficar jogando de check aí, a princípio, por você não ter muita fold equity quando você beta. Ele não vai foldar muito. Mas tem uma estratégia que você pode usar aí, que é tipo você betar um blind meio a 2 blinds, que é um quarto, um quinto do pote. Porque geralmente, quando... Prestem bem atenção nisso, tipo, quando você dá check aí, beleza. Se ele tiver um 9-8 ou um 9-7, você concorda que quando você dá check, tem uns caras muito loucos que eles vão betar meio pote ou fazer 2/3 com um 9? Sim. Mesmo que seja muito ruim essa aposta do cara com um 9-7, 9-8 fazendo tipo meio pote ou 2/3, é uma tendência da população fazer esses sizes pelo simples motivo de eles não serem profissionais e eles não têm barra de apostas modificada. Ou seja, eles não têm 33%, eles não têm 25%. Tipo, e o cara não quer ficar digitando às vezes, tá ligado? Então, tipo, o cara tem meio pote ou 2/3. E aí, tipo, você dá check, imediatamente o cara ele não vai pensar em range nenhum, ele vai ver que ele acertou o 9 e ele precisa apostar. E aí, no intuito ali, né, ele vai, na intuição, ele beta meio pote ali, porque ele viu que acertou 9, então ele precisa apostar. Então, essa é uma mão que você pode fazer uma bet bem baixinha, que é um quinto, porque quando você faz um quinto ou um quarto, você pode fazer ele já foldar um Ice 2, Ice 3, que não tenha backdoor nenhum, por exemplo, e você faz com que ele não aposte tão alto quando você dá check. É uma blocking bet, que as pessoas falam. Você está bloqueando a chance dele fazer uma bet muito alta. Essa é uma mão que você não vai dar check fold, nunca, a não ser que ele faça pot, que aí, tipo, você sabe que ele não tem blefe, e aí você não tem um preço bom para pagar com 2 overcards e a broca. Então eu faria 1,50. A gente tá olhando em Big Blind, né, galera? Tipo, se vocês quiserem, eu posso colocar em fichas aqui. Eu acho que pode ser em fichas, mas... Não, eu acho que é melhor o Big Blind mesmo. Big Blind é uma boa. O Blind tá 25,50, enfim, é em Big Blinds. Então, tipo... Em geral, adote a estratégia simples. Eu falei duas estratégias. A simples é o check e a um pouco mais avançada, que é você betar tipo 1,5 blinds ou 2 blinds para você fazer com que, tipo, se ele tem um 9, ele não vai dar raise. Então você tá blocking betando. Eu acho que o ideal, para simplificar para a galera, é dar check nesses flops que acertam muito o range de call do cara. Quando o cara tem quando bate esse board, acerta muito o range dele, então eu acho ideal checar. Você betou 3. Cara, não vai ser horrível fazer essa bet, porque você tem uma equidade boa e você pode fazer ele já largar esses I's e X. É porque, assim, como eu falei, não tem muita fold equity. E qual a sua intenção? Me diga. Eu vou... A gente vai conversando, porque eu quero entender o que passa na sua cabeça também. Aí você vai me dizendo a intenção da sua bet aí. Essa eu não sei, porque eu exagerei. Mas normalmente, quando a mão tá meio assim, eu faço sempre uns 30%, que já é mais exagerado do que você falou. Mas 3 é mais ou menos metade do pote, né? É 33% ali? Será? Não, né? Não é. Mas acho que 40%. 40. Eu nem tenho, eu acho, na minha barra 40. Acho que eu digitei isso, então não sei o que eu fiz, mas... Não, mas assim, o que eu quero saber é, tipo, a intenção. A intenção é, você tá querendo blefar, o que você quer fazer? Você sempre tem que se perguntar, tipo, o que você tá querendo fazer com essa aposta? Você quer que ele largue o quê? O que você tá mirando? Qual que é o sentido da aposta? Sempre tem que ter um sentido. Qual que é o sentido aí? Toda mão que você jogar, você tem que saber o sentido do que você tá fazendo. Nunca jogue clicando o botão, tá ligado? Tipo,
Qual o sentido do rei e dama apostar nesse flop? Nesse caso, ele largar mesmo, né? Porque não tem nada ainda. Sim, aí o que você quer fazer ele largar? Acho que qualquer. O problema é que não larga, né? Porque faz parte da sequência. Mas qualquer As e X aí, né? Que pagou e não acertou nada também. Aham, As e Qualquer Rei X. X, Dama X, que não acertou nada, mas Não, não, talvez mas um. aí, ó, aí vamos lá, aí começa. Toma cuidado com essas coisas. Tipo, você falou qualquer rei X. Qual rei X que ele vai ter? Geralmente os reis que ele vai pagar ali são os rei 9 para cima, né? Isso. Tipo, ele não vai largar nenhum rei 9 para cima, porque o rei 9 é par, rei 10 é par, rei vala é broca, rei dama é a mesma mão. Qual dama X que ele vai ter? Ele vai ter do dame 8, eu tô falando dame 8, rei 9, que tipo, é um sitting goal de 25 centavos, né? Então o cara pode ter essas mãos. Então, tipo, ele vai ter do dame 8 até o dama e vala. Dame 8 é broca, dame 9 é par, dame 10 é par, dame vala é duas pontas. Ele não vai largar muita coisa, não tem nenhuma dama ou rei que ele vai largar. Não tem nenhum 10, não tem nenhum 9, você vai excluindo as casas do que ele vai largar ou não. Aí, tipo, de acordo com isso, você decide se você vai apostar ou não. Pelo que eu tô vendo, esse board aí, ele acerta todas as casas de cartas, ou seja, todos os reis combinam com esse flop, todas as damas combinam, todos os valetes combinam, porque ele não vai ter valete 6, valete 5, ele não tá defendendo o big, ele tá pagando do hijack com 35 blinds, então geralmente ele vai acertar isso aí. Então por isso que você tem que diminuir a frequência da C-bet aí. Quando o cara paga com uma stack apertada, que são 30 e poucos blinds, geralmente ele não vai ter, tipo, 5, 6 suited, ele não vai ficar fazendo loucura com rei 5 suited, é bem difícil. Pode ser nesses limites. Mas, enfim, tem que sempre ter um motivo, né? A bet. Nesse cenário aí, eu acho que faz sentido você dar check, que conecta muito com o range dele. Mas eu optaria pela bet bem baixa, que é 1.5, que faria ele foldar já os ace highs, e aí você também, quando você dá check, você evita de dar check e o cara pegar um 9 aleatório e betar meio pote, fazer um preço muito alto para você. Então, seria isso. Não entendi, o tio falou alguma coisa? Não, tava fechada a minha câmera, só desliguei a câmera que a mulher passou lá atrás. Tranquilo. Cara, outra coisa que eu quero falar aqui, uma coisa sobre essa revisão de mãos. Tipo, é muito interessante a gente parar em uma mão assim para falar muita coisa, sabe? Porque é assim que se aprende. Nunca queiram passar uma mão rápida. Quando você tá querendo passar uma mão rápida, tem algo esquisito, entendeu? Tem muita coisa para se falar de uma mão. Sempre observe uma mão com muita complexidade. Eu acho que é interessante isso. Tipo, ela não vai ser lá tão difícil, mas, tipo, procure várias coisas sobre uma mão para se analisar. Tipo, essa mão é muito interessante. Para umas pessoas que jogam muito automático, tipo, você tem a broca aí, beta, acaba a mão logo, não sei o quê. Tipo, não é assim que funciona o jogo poker, tá ligado? Então, tipo, aqui eu acho que é legal dar check, para simplificar a estratégia, dar check. E ele deu call, você deu check. Bom, como você jogou de bet, tipo, essa é uma mão ok para se blefar, só que a gente está jogando micro, né? Então, uma adaptação para jogar micro é blefar muito menos nessas mãos. Tipo, aí, se você for tentar fazer foldar o 10, não é uma boa tentativa, assim, porque ninguém larga o 10 aí. Também ninguém larga o 9. Então, meio que não faz muito sentido ficar apostando, sabe? Quando você não tem fold equity. Não tem muito sentido. Então, tipo, teoricamente, jogando no nível mais alto, essa mão pode ser um blefe, tipo flop, turn, river, mas teoricamente seria check no flop, né? Mesmo jogando mais caro. Mas assim, jogando barato, é uma mão que eu jogo muito passivo, tá ligado? Porque eu não vou querer fazer o cara foldar um 10 ou um 9, você entende? Tipo, quando você estiver jogando muito barato, não queira
não queira fazer o seu oponente foldar o top pair. Tipo, isso não vai funcionar muito. E também não queira fazer o cara foldar o 9, o segundo par. Ó, check, check e check fold, beleza. Eu entendo o motivo de você ter... Tipo, eu gostei da forma que você jogou no turn river. Você jogou muito passivo, que é ok. Para um limite bem barato, que você não vai fazer ele foldar nada. Só que... E flop eu entendo o motivo da sua aposta, porque o que eu imagino que passa pela sua cabeça no flop é, tipo, você olha o flop, olha a sua mão e vê que você tem uma equidadezinha que você não quer dar check para ficar deixando o cara agressivar para cima de você, tá ligado? Isso é uma coisa que acontece com muito jogador que tá começando, tipo, não quer dar check para. Então você quer tomar o rumo ali da agressividade, faz sentido essa linha de pensamento? Faz, assim, para quem tá começando, que não tem muita noção como se virar se você der check. É que assim, quando você beta, a mão pode acabar logo e aí vai ficar muito fácil, você não vai ter problema nenhum. Quando você dá check e o cara aposta, você tem que começar a ficar pensando muito. Então tem muita gente que foge desse problema. Por isso que as pessoas não checkam aí. E é um erro, tá ligado? Você tem que começar a pensar nas mãos, tipo, mais. Não você, eu tô falando todo mundo que joga micro, assim, sabe? Então, tipo, aqui você tem que dar check, avaliar qual que vai ser a aposta dele, qual range você acha que ele aposta. Então a mão é bem mais complexa do que a galera imagina. Se você betar aqui, fica um pouco mais simples, mas não é a forma de você pensar, assim, sabe? De você basicamente querer jogar. Você tem uma equidade boa, joga as fichas no pote e fica fácil, assim. Não. É isso. O que eu faria aqui seria dar check, seria o ideal, acho. Já que esse cara paga com muita coisa que conecta aí. Tipo, na verdade, eu apostaria 1.5, mas eu tô falando que eu daria check, assim. Eu tô falando pra todo mundo dar check, né? O que eu faria se eu estivesse jogando micro e quisesse facilitar um pouco mais a vida. Mas beleza, eu acho que você jogou ok também. A mão não teve nenhum erro brutal no Porto. Uhum. Quando eu percebo que o cara vai pagar tudo ali, eu já desligo mesmo, né? Porque ali o cara terceiro par, normalmente os caras pagam mesmo. Não, eu pelo menos percebo isso. Essa mão, geralmente, você não deve abrir dessa posição com essa stack. Porque é uma stack que, tipo, geralmente o 8 e 9 suited, o que é bom do 8 e 9 suited? É você fazer um flush ou fazer uma sequência, né? E, tipo, quando você tem 20 blinds, você não tem muito stack para poder ficar jogando pelo flush. Tipo, geralmente, se você for flop, você beta flop, ou, por exemplo, você toma um check raise, algo do tipo, no flop com 8 e 9, geralmente você não vai acertar o flush no flop quando você joga com uma mão dessa. Então, o que acontece? Você sempre vai ficar num draw, ou você vai ter que chegar até o river, e você não tem stack para jogar 8 e 9 suited, né? Dessa posição também é uma posição que você vai tomar muito call na esquerda. Então, você tem que jogar muito tight dessa posição do TG aqui. Então, gostei do fold. O Ramos, ele perguntou do check raise para continuar betando. Cara, tipo, eu acho que os jogadores que estão começando agora, tipo, vão se complicar demais se ficar jogando check raise. Check raise já é um pouco mais complexo, tá ligado? Então, tipo, obviamente tem check raise ali, e é bom da check raise. Mas assim, simplificar a estratégia é melhor, tá ligado? Para você jogar mais mesas, para você fazer mais dinheiro, tá ligado? Simplifica a sua estratégia. Joga de check call ou bet baixa. Check raise já é um pouco mais complexo. Você vai jogar no turn. Você vai jogar no turn um SPR de 1. Vai ficar muito complexo. Deixa eu ver esse blind hora aqui. Vale 2. Passou. Boa, esses folds aqui, cara. Tipo, não vai ficar fletando do small blind com esse stack. Um jogo bem sólido por enquanto. É bom esse all-in, não tem como eu falar que não é bom. É bom.
Eu tenho uma estratégia para micro, que eu acho que ela é muito efetiva, que é pegar algumas mãos, tipo, eu daria muito mini raise se eu fosse jogar micro, com 13 blinds, porque se você chova aqui, você geralmente vai tomar call atrás, obviamente, né? Mas você vai ter uma equidade muito boa. Mas é porque a galera não defende muito Big Blind, então eu acho muito bom mini raise, com 13, 14 blinds. E os caras não vão te fazer muito re-steal também. Então, tipo, Ice 5 suited eu chovaria, mas, por exemplo, Ice 5 off, eu daria mini raise. A galera não se defende quanto deveria, sabe? Contra mini raise. Então você pode abusar de dar mini raise. É igual o Pedro falou aí, naquela mão do Rei Dama, controle de pote. Cara, para controlar o pote você check call, né? Ou bet baixa. Você tem que tentar controlar mais o pote quando você estiver jogando micro, assim. Quando você tiver uma mão questionável. Tipo, o Rei Dama ali, aquele Rei Dama, né? É uma mão que você tá muito em dúvida sobre o que fazer. Então nunca fique colocando muita ficha no pote quando você não sabe muito o que fazer. Geralmente jogue para trás quando for um spot que você não está muito acostumado e tudo mais, entendeu? A Size 8 é uma mão que você deve começar a abrir do hijack, você pode abrir. Cara, você pode abrir bastante daqui. Essas mãos com blocker. Você pode abrir Rei 9 off, tipo, dessa posição. É uma situação, você tem que olhar muito o stack. Os stacks que estão à sua esquerda. São os stacks de 17, 24, 15. Eles não vão ficar muito pagando, entendeu? Tipo, eles não podem ficar pagando muito com, por exemplo, 7, 9 suited. Tipo, o cara, se ele tem 50 blinds do botão, ele vai te pagar com 7, 9 suited com vale 10. Mas com essa stack de 15 blinds, eles não podem. Então, você pode começar a abrir. Eles vão mais dar win ou fold, é uma tendência, assim, com essa stack. Então, você pode usar essas mãos, as mãos que você bloqueia a chance dele ter uma mão forte. Você tendo Ás 8, diminui a chance dele ter um Ás e Dama, Ás e Vala e dar win, né? Então você pode abrir muitas blockers aqui dessa posição com essas stacks. Tipo, por exemplo, eu prefiro abrir esse Ás e 8 aqui do que um 8 e 9 suited dessa posição, né? Você ter um Ás ali já melhora o seu raise com essa stack. Quando você tem 16 blinds, você quer mais roubar os blinds ali, você quer usar mais bons que roubam o blind, que são melhores para roubar o blind, tipo um As é bom para você fazer isso, do que um 8 e 9 suited, porque 8 e 9 suited basicamente é uma mão boa para você jogar tipo post-flop deep, né? Jogar com muita ficha. Então, é isso. Não, essa aqui é errado, foldar, cara. É bem errado. Cara, Dame 9, você pode chovar aqui, tipo Blind War, em torneios mais baratos, né, micros e tudo, você pode chovar N2 do Small Blind aí. Você pode chovar tudo mesmo, que você vai ganhar dinheiro. Pode chovar até 15 blinds. A partir de 15 blinds você pode dar raise. Eu adotaria uma estratégia diferente, porque eu já estou mais acostumado também a jogar post-flop e tudo mais, então eu não me importaria em dar mini raise aí, por exemplo, mas não com Dame 9. Dame 9 dá para dar ainda. Porque, tipo assim, os caras foldam muito ainda para raise da Blind War e você pode pensar se aproveitar disso, entendeu? Só que é uma estratégia que é complicada porque você vai se colocar em muitos spots fora de posição jogando post-flop. Então eu prefiro que você simplifique a estratégia, porque você está começando agora, então, e chove. Só estratégia traçada aí para small blind, all-in, com quase N2. Você pode colocar tipo, quase N2, chovar tipo 90% do baralho lá, do small blind. Tipo, 10 blinds, você chove N2, e com tipo 12 a 15 você pode dar
você pode chovar tipo 80% do baralho e pegar umas mãos mais fracas e dar raise. Se você não quiser se complicar muito, para simplificar, o seu raise pode ser de 3x. Se você acha que para mini raise você não se sente confortável. Mas, tipo, traça essa estratégia. Tipo, all-in N2 10 blinds. Você pode chover N2 e ser feliz, cara. Você vai tomar um monte de call, às vezes, tipo, você vai ter a impressão de que você tá rasgando dinheiro, você vai dar um índice 7-2, o cara vai te pagar com mais, alguma coisa, você vai cair da reta final do torneio. Vai. Mas, tipo, às vezes que você não tá tomando call, você tá imprimindo dinheiro, entendeu? Então, tipo... Quando ele paga, normalmente tem uns 40%, 50%, né, ainda, tipo... Você tá com duas cartas maiores... 40, 38, 37%, por aí, contra o range de call. 30 e poucos, né? Mas assim... Mas meu range tá bem tight nesses torneios, porque eu ainda não tinha ajustado ali. Eu não sabia que eu era tão tight, sabe? Mas sai... tá tipo, bem é tight. ok você jogar tight, é ok. Mas, tipo, aqui é muito simples. Tipo, eu entendo você jogar tight em alguns momentos, devido a situações de pós-flop, que você vai se complicar e tudo mais. Só que aqui não tem complicação. Você dá o win, se ele pagar, você vai ver o que vai bater lá, pode perder, pode ganhar. Mas é muito simples. Aqui você pode jogar agressivo porque você não tem mais nenhum trabalho. Você vai apertar o all-in e você está ganhando dinheiro apertando o all-in. Então, tipo, cara, já baixa o IC+, procura estratégias no YouTube, Blind War, coloca lá. Você tem que ir atrás, bro. Você tem que ir atrás. Para você ir bem nesse jogo, você tem que ir atrás de informação. Não vai cair do céu. Aí você tá jogando no Small Blind. Eu tô falando para você que é ruim. Você foldar esse Dame 9. Cara, anota num bloco de notas aí por que é ruim. Então, anota no bloco de notas. Procurar estratégia boa para Small Blind. Vai no YouTube lá, no Google, se mata, vê o que é bom. E é bom você chovar N2 com 10 blinds. Procure, como eu falei, baixa esse Miser, vai atrás de estudos. Por que é bom chovar aí? Coloca um range que você acha que o cara pode pagar. Vai ser um pouco complicado no início, porque você não tem experiência ainda para saber o que o cara deve pagar. Mas você consegue achar conteúdos no YouTube que falam sobre Blind War, que são conteúdos bem simples e bons. Uhum. Enfim, aí tem que chovar. Eu chovaria todas as... Cara, eu chovaria N2 mesmo aqui. Acho que é bom. Acho não, tenho certeza, né? Aqui eu gostei muito do fold, cara. Tem muita gente que dá call aqui jogando micro, que se apega muito a essas mãos. Muita gente que dá call, muita gente que dá win. Cara, muito bom esse fold, assim. Eu acho que isso é um bom sinal do seu jogo, assim, cara. Que você não tem apego, cara. Parabéns por isso, porque é difícil pessoas que jogam num nível baixo, assim, começando, terem esse desapego. As pessoas cometem muito erro. Então, parabéns por isso, cara. Isso aqui é bem legal. É tipo, o cara abriu do 14 blinds ali, é muito óbvio que ele abrindo 3x com essa stack, ele já tá pronto para pagar um all-in. E geralmente ele não vai fazer isso com vale dama, vale 10. Pode ser que faça, mas assim, a tendência da população não é fazer isso com as mãos que você domina, não tem muito rei 10 nem rei 9. Tipo, geralmente é topo, né? 8-8, mais Ás vala, Ás dama, Ás rei, pares altos. Então, a sua rei vala contra o range dele tá muito atrás, então não faz sentido você pagar, porque você tem pouca ficha, é um investimento muito alto para sua stack. E chovar também não faz sentido, você vai estar indo atrás. Então foldar me parece a melhor opção. Uma pergunta, Botão. Ali, se eu tivesse, por exemplo, uns 30 Big Blinds, 25 já dá para dar call, né? É porque ali, provavelmente eu foldei porque tava muito short, né? Se eu pago, eu tô comitado quase Cara, no pote já. Se você tem 30 blinds mais, dá para dar call, mas assim, eu não acho que ainda dê, porque ele tem 14, então o que importa é o efetivo, né? Porque eu ainda acho que o range dele seja muito forte. Então, às vezes, essa mão às vezes pode estar muito dominada, eu foldaria, assim. Uhum. Esse 10 e 9, por exemplo, se você estudar aí algumas tabelas e ver que
que mãos você pode dar all-in aqui e ter um all-in lucrativo, esse 10-9 ele entra no all-in, tá ligado? Ele entra. Se você desse all-in aqui, eu não ia ter como falar, esse all-in é ruim, cara, não tem como, velho. É bom, tá ligado? Você dar all-in de 10-9 suited. Provavelmente seria o bottom, assim, o bottom seria a pior mão que você deveria dar all-in aí. Ainda dá pra dar raise ainda com essa mão, cara. Tipo, uma estratégia que eu uso é pegar umas mãos que são os bottoms, assim, do range de all-in. Tipo, essa seria uma das mãos mais fracas que você daria all-in. Você pode usar elas para dar mini raise. Tipo, não é um problema você dar mini raise com 13 blinds. É tranquilo, entendeu? Você pode dar mini raise com 13 blinds. E, geralmente, quando você tomar all-in, tipo, os caras vão ter um jogo muito forte, tá ligado? E você tem que começar a se desafiar no sentido de dar raise com uma mão dessa e às vezes tomar um call e ir pro pós-flop. E aí vai estudar, cara, vai ver o que é bom você fazer pós-flop. Tipo, você vai começar a cometer um monte de erro, não tem problema. Tipo, mas você tem que começar a se desafiar, entendeu? A jogar mais pots, estar mais preparado. E aí só você errando mesmo que você vai aprender. Tipo, essa mão eu daria mini raise. Se eu tomo um call do small, a gente vê depois, tá ligado? O que vai acontecer. É isso que você tem que fazer. Aqui você pode chovar, você pode dar mini raise, eu não foldaria, só isso. Aí você vê que você tá com 13 blinds, você tá querendo jogar seguro, tá querendo esperar uma mão boa, um Ice Vala, Ice Dama. Tipo, você pode ter mais ferramentas no seu jogo. Essa é uma mão que, tipo, você tem uma posição final aqui e tal, dá pra você ainda roubar os blinds sem precisar dar win, sem precisar esperar um jogo forte. Entendeu? E é importante também, cara, você jogar aquela mão, é que o blind já tá virando aqui, ó, já aumentou e você foi pra 8.6, você vai ser o big blind. E aí, o que houve aqui? Você pagou com vale 2 aqui? Saiu não, hein? Não gosto, cara, de defender o big blind com vale 2, não tem muito incentivo aí, não. Não tem small blind também, né? O big tá de all-in, o small tá de all-in. O ante... Tipo, é uma mão que tem um ante, tem um pouco menos que o ante e não tem small, então você não precisa defender isso. O range do cara de open de 8 blinds deveria ser muito forte, então é uma mão que você tava um pouco talvez nervoso aí, que tava sem vir em jogo. Então, deveria foldar. E daria check, né? Porque você tem top pair e você tem o 2 de espadas, você tá muito defendido. Se ele tem, tipo, um rei de espadas ou uma dama de espadas, ele vai dar call no seu all-in se você sair de all-in, então não tem muito porquê você precisar proteger sua mão. Eu daria check. Essa é uma mão que é all-in também. Aqui provavelmente eu iria de 5-5, seria a pior mão que eu iria aqui. Por exemplo, se você for ver, 3-3 é lucrativo, você ir. Também, mas eu vou um pouco mais tight por achar que tem uma vantagem num sitting goal desse, né? Eu iria de 5-5. Hã? Eu tenho dificuldade com esses pares pequenos, assim, fica difícil saber o que fazer. Aham. Aí é muito fácil, né? O cara deu win de 6 blinds. O cara que dá win com 6 blinds, ele vai dar win de Ice 2, Ice 3, Ice 4, 2, 2, 3, 6, 4, 4. Você já domina muito o range dele. Já é uma situação também que você é obrigado a flipar às vezes. Então, tipo, tem que ir, cara. E a variância do sitting goal é essa, não tem problema. Por isso que você joga um monte de tudo de sitting goal, porque um você vai acertar, né? Aqui, tipo... Cara, essa mão... É o seguinte, ó, uma outra dica que eu dou para quem jogar barato, tipo assim,
essa mão, jogando os torneios com caras bons e tudo mais, esse vale 4 suited, ele nunca vai. Eu nunca vou fazer nada com ele, eu vou dar check sempre. Por quê? Porque eu não quero dar raise com vale 4 suited, que é uma mão que joga bem pós-flop em posição, e tomar win, e ter que largar um valete 4 suited. Então, tipo assim, os bleffs que eu vou escolher para dar raise contra um limp, vão ser bleffs que eu não me importo em foldar se eu tomar win. Então seria tipo 10 e 5 off, seria uma mão que eu usaria para blefar aí, eu daria raise de 3,5 e tudo mais. Jogando mais caro, com caras bons. Porque aí, nesse caso aí, você não precisa se preocupar muito com tomar ao all-in. Porque geralmente, quando você está jogando micro, numa blind war assim, os caras não têm a malícia de dar limp com Ice Vala off, com 8-8. Geralmente eles vão dar raise já no impulso, tá ligado? Então, tipo assim, o que você pode fazer? Uma estratégia que eu acho muito legal. Pegue todas as mãos do Big Blind. Pode ser uma coisa, tipo, você vai se complicar um pouco no início. Talvez eu não deveria nem estar falando isso, porque pode ser que complique muita gente. Mas assim, do Small Blind, as pessoas jogando micro geralmente não dão muito limp para dar call, não dão limp para chovar e tudo mais. Só de eles não estarem dando limp para chovar, já é muito bom você dar raise com tudo do Big Blind contra o limp, entendeu? Então eu não me importaria em dar raise com vale 4 suited, porque eu acho que os caras não vão dar limp all-in, eles vão dar limp call ou limp fold. E então eu adotaria a estratégia de sempre dar raise contra um limp numa blind war. Talvez teria poucas situações que eu não daria. Se eu ver que o cara tá começando a reagir, a dar limp por trap, tipo, você pode mudar, mas aí você vai perceber isso. Então, é basicamente isso. Então, tipo assim, entenda a diferença de níveis. Você tá jogando mais caro, você tá jogando contra um cara bom, ele vai dar limp por trap aí, às vezes já Vala suited, as 10 suited, pode ser rei dama suited, uma boa trap. Par de 8, par de 9, num limite. Aí quando os caras dão limpo com essas mãos, já é um problema você punir esse valete 4 de paus, tá ligado? Já é um problema. Quando você tá no limite muito baixo, jogando contra os caras que não tem o limp do small balanceado, que é ter mãos fracas e mãos fortes, eles só vão dar limp com as rei às vezes, é muito fácil você jogar do Big Blind contra eles. Você pode punir tudo, entendeu? Então, é uma dica que eu dou, cara, pra quem tá jogando micro aí, pode punir muito do Big contra o Small. E é isso. Aí tá de brinks. Isso aí tá de brincadeira, né? Esse fold aqui. Mas é compreensível você jogando, iniciando sua jornada no poker. Mas assim, cara, muito... como é que eu posso explicar? Tipo, o cara limpa do small, ele vai ter tudo aí, né? Ele vai ter todas as mãos do baralho, ele vai limpar. E aí você tá foldando um segundo par para um bet de um blind contra um range que é muito largo, assim, tem muitas coisas. Você não pode largar nem o 8 aí, você não pode largar o valete, não pode largar nada. Tipo, não tenha medo das coisas, assim, do AIS e tudo mais. Tipo, avalie a mão. Você tem que pagar uma. Entenda a estratégia do jogo para você agir de acordo com o que você entende, né? Qual o motivo de se largar? Eu vou deixar você falar um pouco, eu tô falando muito. Diga aí. Provavelmente porque tava jogando bem tight, né? Queria top pair aí, mas provavelmente ele não tinha mais, né? Já que ele deu limp, era só dar call mesmo. Não precisava aumentar nem nada do tipo, né? Eu acho, mas acho que call era justo aí, né? Call com certeza era justo. Cara, então, beleza. Eu já percebi que a sua estratégia, ela é muito segura, muito segura. Cara, você tem um perfil muito conservador, é o seu perfil. Você, tipo, se você, tipo, você nunca investiria em ações, eu acho. Você tem um perfil muito conservador. Tipo, a sua estratégia, ela é basicamente acertar top pair,
e jogar, não jogar um 10-9 suited daquele, não tentar explorar algo a mais e se arriscar muito. Eu percebi isso, né? Você tem uma estratégia de esperar jogos bons e dar win, e você sabe que... E você vai ganhar dinheiro assim, tá? Você vai ganhar dinheiro assim. Só que, tipo assim, tem como você ganhar mais. Se você botar um pouco mais o cérebro para pensar. Parece um pouco ignorante eu falar isso, mas não, é verdade. É tipo, aí você iria ganhar dinheiro com top pair. Iria. Mas, tipo, você vai ganhar ainda dinheiro, mais dinheiro, se você estiver pagando com valete aí, tá ligado? Então, tipo, se você tá jogando muita tela e tá foldando isso, joga menos telas e extrai. Você tem que espremer, tipo... Ó, vamos tentar fazer uma analogia aqui. Você tem uma laranja, você tá espremendo ela um pouco, você tá ganhando dinheiro. Só que, tipo, você pode espremer muito mais, tá ligado? Você pode espremer ela toda e ganhar, tipo, o máximo de líquido da laranja, tá ligado? Que é, tipo, o dinheiro, sacou? Então, você tá aí, se você der call com esse valete, você tá espremendo o máximo que você puder, tá ligado? Do EV que você pode ganhar do negócio. Então, vai começando a prestar mais atenção no jogo, nas situações que você pode ganhar um dinheiro que são mais difíceis. Você tem que começar a se desafiar, tá ligado? Não é tipo, tô jogando 8 telas. Tô jogando 8 telas, aí você tá em um monte de situação ali, aí você viu ali uma mão que você tem um segundo par, aí você fala, eu tenho só o segundo par, tem 2 cartas de ouro, o bot tá muito conectado, ele pode ter o as, tipo, tá, eu vou só largar aqui, porque, tipo, o pote só tem 3 blinds no pote, eu vou esperar uma situação melhor pra dar um all-in e dobrar. Aí você só folda. Tipo, não é assim que funciona o jogo. Você tem que pegar e ver um pote de 3 blinds e falar, eu ainda posso ganhar esse pote de 3 blinds. Joga ele, entendeu? E cara, foca em cada pote. É uma dica que eu te dou. Mas exatamente isso que eu tava pensando, né? Foldar e tentar dobrar depois. Eu faço muito, muito isso. Vai dar pra ver no resto do jogo, que eu sempre faço esse tipo de coisa assim. Eu entendo, mas tem que pegar situações mais... O Valete 4 nem é uma situação difícil, tá ligado? Às vezes pode parecer, se estiver jogando muita tela, mas é uma situação muito fácil. Você tem um segundo par numa blind war, o cara limpou, ele pode ter tudo. É uma situação ainda muito fácil. Então, tipo assim, eu acho que você está procurando situações fáceis demais. Você tem que procurar situações fáceis, agora no início da carreira, fáceis demais, fáceis e médio. Você pode se desviar das difíceis, cara, mas se você estiver desviando das fáceis, você não está deixando de ganhar dinheiro. Você só está pegando as mais fáceis. Pega essas situações mais fáceis e fáceis também. Tipo, para mim, pagar esse valete 2 off aqui é muito pior do que largar aquele valete. Aqui você está pagando meio blind para um pote que você dificilmente vai ganhar com o valete 2. Aquela ali, você estava pagando 1 para um pote que, cara, é muito provável que você vai ganhar. Você tem um valete, um blind war. Se o cara tivesse um Ice, ele teria dado raise. É muito simples, né? Tipo, geralmente os caras dão raise com Ice aqui. Então você já exclui o Ice da mão dele, na maioria das vezes, obviamente. E aí fica muito fácil. Você tem um valete, você tem um top pair, basicamente, você tem, tá ligado? E às vezes o cara vai até o win ali nesses limites, né? Com o Ice ali na mão. All-in direto, com certeza. Aí aqui largou. Mas eu acho muito legal, cara. Eu acho muito legal, assim, um jogador como você que tem uma base muito tight. É muito legal isso, cara. Porque você não tem vícios, tá ligado? Geralmente, tem alguns caras que entram em times que estão viciados em fazer algo, em dar uns click tribet e não sei o que são. Esses caras são os mais difíceis de você fazer eles melhorarem. Então, tipo assim, você é um cara que você tá faltando ferramenta. Tem uns caras que têm ferramenta demais que não sabem nem usar. Entendeu? E você tá faltando ferramenta que eu acredito que se você tiver elas, você vai começar a usar bem e tal. Você precisa ir atrás da ferramenta. Você é um mecânico inexperiente que não tem ferramenta nenhuma. Você tá precisando ir atrás de conteúdo, que são as ferramentas, né? Você aprendeu em algum lugar que jogar tight é muito bom. Bom, isso é legal. Isso é bom, realmente é bom. Você jogar tight é muito bom no início. Mas dá para você de tight ir para
Um pouquinho menos tight, tá ligado? Só para dar um contexto, eu montei meu range olhando aqueles. Eu acho que eu comentei isso com você, né? Aqueles artigos da IntelliPoker. Então, eles indicam você ser tight aggressive no começo. Que é bom, né? Para quem não sabe jogar pós-flop, Claro, não claro. sabe fazer nada, eu acho que é justo, né? Claro, é de boa. Todo mundo começa sendo tight, ninguém começa sendo maníaco. Eu acho muito bom. Eu acho só que você tem que aproveitar algumas situações que não são tão fáceis também, entendeu? Aqui eu gosto do seu raise, é uma coisa que você só vai fazer isso com as eyes. Eu acho que, tipo, jogando barato, você tem que sempre fazer isso mesmo, com 12 blinds, ao invés de dar um raisezinho baixo, que quando o cara paga e acerta alguma coisinha, ele já vai longe. Cara, aí é muito simples, essa mão muito básica. Você tem as eyes no 4, 6, 6, é o flop. Tipo, olha o tamanho do pote. O tamanho do pote já é o tamanho da sua stack. Você tem que checar sempre, nunca bet. Muito bom. Isso aqui, cara, isso aqui já é um ponto muito positivo já, cara. Cara, tem gente que iria estar aí betando meio pote, all-in já. Vamos acabar a mão logo, all-in, não quero tomar bad beat, não sei o quê. Tipo, é uma forma muito medíocre, assim, de se pensar, tá ligado? Tipo, é igual eu falei, cara, toda mão tem alguma coisa pra você pensar nela. O que você tem que pensar aí? Qual que é o range do cara de limp? O que ele tá limpando e tá pagando o seu raise? Lembre de cada situação. O poker é um jogo para quem presta muita atenção, cara. Ó, aqui você fez 2,5. É um raise muito baixo, ou seja, você fez com que ele continuasse com muitas mãos. Ele botou um blind, você fez ele botar mais 1,5. Ele vai pagar com tudo que ele tiver. Então, tipo, ele provavelmente é um daqueles caras que tá limpando, dando limpo com um valete 9 off. Valete 10 off, dama e 9 off, rei 9 off. Cara, se você betar qualquer coisa, você não extrai nada nesse flop, tá ligado? E você não tem problema em deixar ele ver uma carta de graça, porque não tem nenhuma pedida de sequência, não tem nenhum flush draw, tem 2, 3 cartas de naipes diferentes. Então, basicamente, você não tem porquê, incentivo de apostar. Deixa ele fazer alguma coisa. Uhum. Nessa carta já abre possibilidades. Ele já pode ter um par de 3, par de 5, que tem a broca, mas ainda assim ele tem pouca chance ainda contra o seu Eyes, né? Se ele tiver um flush draw, ele pode pagar. Mas eu acredito que se ele tenha um flush draw, ou a tendência, né? Não tô falando dele exatamente, desse cara que eu não conheço, mas a tendência do field é pegar e apostar o flush draw aí, ou pegar o par de 5, par de 7 e apostar. Então, você tem que, cara, pensar em cada situação aqui, ó. Nessa situação, no flop 4-6-6, você sabe que você fez um raise baixo antes de virar o flop. Você sabe que ele continua nesse flop com 1 milhão de mãos, né? Ele tem todos os valetes X-off, dama, um monte de rei. Essas mãos, elas têm quase 0% contra o seu As, cara. Se forem off-suited, né? Porque aí não tem como fazer o flush, não tem como fazer sequência nem nada. Se tivesse flush draw, backdoor seria mais uma porcentagemzinha maior, mas é bem pequena ainda. Então, tipo, não tem por que você apostar. Então você já sabe onde é que você tá na mão, né? Ele tem um monte de mão fraca e você tem um nuts que não tem como você perder quase. Turn, ele deu check. Qual é a sua preocupação aqui? E se ele tiver um par de 5, par de 3, será que eu tô dando carta de graça se eu der check? Cara, se ele tivesse essas mãos, ele provavelmente vai apostar, porque você deu mesa no flop. Então, a tendência é que ele acha que você tenha 2 cartas altas e ele quer apostar porque ele acha que a mão dele é boa. Então, você não está preocupado com os altos das brocas. Geralmente, ele apostaria se ele tivesse algum tipo de broca. Então, eu acho que você ainda tem uma mão que está muito na frente. Você não tem que se preocupar com draw nenhum, então você tem que dar check. Eu não acho boa a bet, tá vendo? É aquilo que eu falei. Se ele tem flush draw ou algum 5-5, 3-3, ele vai apostar. Então, tipo, pra que apostar de novo? Aqui o único incentivo, aí você tá me perguntando, pô, mas eu tenho mais eyes, e aí, eu não vou ganhar dinheiro com a mão, não vou apostar em momento nenhum e tal. Tipo, infelizmente, não tem como você ganhar dinheiro nesse turn se você apostar. Porque ele não acertou nada. Então, tipo, esse eyes vai ser um dos eyes que você vai ganhar pouco dinheiro. Você tem que aceitar isso.
E o máximo de dinheiro que você pode ganhar com esses reais, tô falando muito, né? O máximo de dinheiro que você pode ganhar com esses reais, você tem que procurar sempre a forma de ganhar mais dinheiro, né? Tem que ser um pouco ambicioso jogando aí. Seria de você deixar ele acertar o river, que seria um 10, um valete, uma dama, um rei, algo do tipo. E aí você poderia dar win, porque se ele tiver uma carta que bateu no river, ele vai pagar. Bem simples isso, né? Tipo, Infelizmente ele não betou no flop, mas normalmente esses caras betam no flop, né? Eu dei check, não sei o que acontece no micro, eu não sei se é assim pra cima, mas os caras ficam malucos pra, o cara checou, não tem nada, vou betar. Outra coisa boa que você falou aí, se você ficar dando check também, você pode fazer o cara blefar river doido, né? Vim doido, você deu dois checks. Aí tem aquela parada, tipo, tem algumas situações, cara, galera, não vão confundir as coisas. Tem algumas situações que você não vai ficar dando check com as áreas. Tipo, essa é uma das poucas situações que você vai dar check com as áreas. Essa é uma situação que você vai dar check com as áreas. Por quê? Porque o pote já tem quase o seu stack no flop. Então você tem ainda o turn e o river para apostar, se você quiser. Então você vai colocar todas as suas fichas no meio de qualquer forma até o river. Outra coisa, esse é um board que você não precisa se preocupar de estar jogando o As devagar, porque é um board que não tem pedida de sequência, não tem nada. Tipo, uma pedida de sequência aí seria o quê? O 5 e 7. 5 e 7 não, o cara deu limpo do TG, ele não tem essas mãos. Então você não precisa se preocupar com isso. Eu acharia horrível se o cara desse limp e você desse raise e o cara pago, e aí o flop 10 valete e 5. 10 valete e 5 tá doido, você não vai dar check nunca, é bet alta. Mas aí é 4, 6, 6. Ele não acerta nada disso, tá ligado? Então você tem que deixar ele acertar. E aqui, cara, eu me surpreendo que ele tenha pago. Não faço ideia que seja isso. Talvez seja ainda... É porque, assim, nem todo mundo beta o 3-3-5-5 aqui, né? Às vezes ele ainda tem o 3-3-5-5. Se eu betei naquele 2 ali, não sei se é meio pra fingir que tem o 2, sabe? Talvez o cara acertou um 4, mas ele ia betar no 4 ali no flop, né? Não faz sentido nenhum. Essa mão é muito esquisita. Tipo, river, o cara betou 1. Ou ele tem trap, né? E tá te induzindo a você chovar. Ou ele tem uma mão bem fraca, tipo um 3-3, 5-5. Tipo, eu acho que se você der win, ele vai foldar o 3-3-5-5, tá ligado? Eu faria uma coisa um pouco fora da caixa, que seria fazer um raise de 3,5. Porque eu acho que o 5-5, 3-3 paga sempre e eles foldam sempre para o all-in. Não sempre, mas sei lá, foldam 80% das vezes. Então, acho que na proporção aí, ele paga sempre um raise de 3,5 e folda para all-in. E eu prefiro fazer um raise de 3,5. Mas é uma coisa bem, bem louca, assim. Eu faria isso com exatamente esse combo, né? O As, porque você está bloqueando a chance dele ter um As 5 ou um As 3. Se você tivesse um rei dama de copas, eu daria all-in. Se eu tiver As, eu dou um raise aí. Porque rei dama de copas, você não bloqueia o As, que vai te dar call no seu all-in. Então, você fez 4. Olha lá que legal, cara. 4? 4 é bom. Será que o cara tem 3-3-5-5? Como faz pra ver o resultado da mão? Aqui, ó. O cara tem As 4. Olha que parada. Nossa, ele tá mão estranha, hein? Aí, por que eu faria 4 com o As? Porque se ele tem uma trap, que é tipo um flush ou um full house, 2-2, 4-4, né? E ele fez um blind para induzir, se você fizer 4 no raise dele, ele vai dar win de qualquer forma. Então você não vai deixar de extrair o... Que isso? Você tinha 12 blinds, River? Não, você tinha pouco. Você tinha 7. Se você faz 4, ele bota os 3,41 restantes. Então, eu faria 4 aqui também. Eu acho muito boa esse raise. Mas pelo visto os dois estavam fazendo trap aí. Mas eu não betaria turn.
O 4 dele também era trap, né? Ele não apostar nada. Estranho, muito estranho. Às vezes o cara tá jogando com medo ali. É raro, é raro, é raro. Geralmente os caras betam 4. Mas enfim, com as Ais eu gosto do 4. E se você tivesse rei dama de copas, rei vala de copas, ou se você tivesse 6-6, que é a quadra, ou 4-4-2-2, eu faria o all-in. Mas eu tô de full house aí, né? Então até compensa. Talvez o all-in ou não? Não, compensa também. Eu só tô. É all-in, cara, all-in. Eu tô indo mais além na mão aí, mas não tem necessidade. All-in é a forma mais fácil.